Família, podemos dizer que a era Fernando Diniz começou no nosso Vascão. Fernando Diniz já começou a trabalhar, tá dando o seu primeiro treino nesse momento, visando o confronto de amanhã contra o Lanús. Vamos trazer aqui as primeiras palavras do nosso treinador. Paz. Diniz, nesse momento, todo torcedor do Vasco é paz, tá? Ainda mais que nesse momento o Vasco se encontra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, quero trazer aqui o Cazé, que falou sobre isso ontem. Pelo amor de Deus, Vasco, foca no Campeonato Brasileiro. Concorda? E é claro que vamos falar muito aqui, mais uma vez, sobre o Léo Jardim. Tem uma informação aqui do canal Atenção Vascaínos, né? O Marcelo Santana, que foi demitido na noite de ontem e basicamente, na minha opinião, tá expondo aqui o Pedrinho, já que, pelo que parece, o Felipe não vai ser mandado embora. E aí eu quero trazer aqui também o Rica Perrone, né, que segundo ele entrou em contato com o Pedrinho para entender como é que tá as coisas, essas questões políticas, Edmundo, e aí ele gravou um vídeo falando que o Pedrinho tem que fazer como, né, o Pedrinho lá do Cruzeiro fez, mandar um embora, mandar esse, afasta jogador para dar um choque de realidade nesse Vasco. Quero saber a sua opinião também, então chega aí que tem muita resenha nessa segunda-feira, mas antes, aquela moral aqui para o Thiagão. Se não for inscrito no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, eu tava vendo aqui essa postagem do GE destacando a artilharia do Campeonato Brasileiro, né, nesse momento após 8 rodadas, Arrascaeta com 7, Caio Jorge, que está vivendo um excelente momento, né, com 5. E olha quem está ali na terceira colocação, Pablo Verratti. E assim, eu estava pensando, né, porque eu entendo, e vocês também conhecem bem o estilo do Diniz. É aquele cara que gosta de aproximar, de associar os jogadores. Não tem tantas jogadas assim, né, pelo lado do campo, até porque, assim, o melhor momento que ele teve na carreira, que era, né, que foi lá no Fluminense, não tinha um grande cabeceador como o Vasco tem hoje em relação ao Verratti. Então, assim, eu fico imaginando como é que vai acontecer isso, esse estilo de jogo, porque o Verratti, você sabe, saiu da área com a bola nos pés, é uma coisa pavorosa. Pavorosa, então tô bem curioso para entender aí, saber como é que o Fernando Diniz vai potencializar o nosso artilheiro, não somente ele, como o Felipe Coutinho. Mas por que eu tô falando aqui do Verratti? Porque é uma coisa que assusta, tá? É uma coisa que me assusta, porque o Verratti, né, ficou aí alguns jogos sem marcar, sem participar dos jogos. A realidade é essa, a ponto da gente falar aqui, poxa, em determinadas partidas vale a pena testar algo diferente. Mas tá aqui, novamente, entre os artilheiros da competição, sabe? Então, torço muito para que o Fernando Diniz possa potencializar alguns jogadores, trazer essa força, essa parte mental para o Vasco caminhar, porque a gente tem um cara, né, que faz os gols, tem essa dificuldade de participar da partida, principalmente nesse jogo associado que o Diniz gosta muito, por isso que eu tô curioso aqui, mas me chamou a atenção que mais uma vez figura entre os artilheiros da competição. Houve pirata, não é mole não, família. Seguindo aqui pra gente falar sobre o Léo Jardim, tá aqui, ó. Léo Jardim deve estar entre os relacionados contra o Lanús, perdão. O goleiro Léo Jardim deve estar na relação para o jogo desta terça-feira contra o Lanús pela Copa Sul-Americana. Ainda falta poucos jogos para chegar ao número para ele ter a renovação automática. Só que a situação ainda está bem complicada entre a diretoria e o staff do atleta para uma renovação amigável. Então, esse papo que ele poderia ficar fora do jogo de amanhã, né, contra o Lanús, foi uma informação do André Hernan, né, dizendo que no jogo contra o Lanús ele bateria ali, né, os 60% dos jogos. Eu acho que é isso. E por esse motivo, o staff do jogador entende que ele não deveria atuar nessa partida de amanhã. E é isso, né? Eu não sei o que vai acontecer, a gente vai aguardar amanhã. Em nenhum momento aqui eu estou falando mal, né, do Léo Jardim, até porque são informações, rumores. Agora, se de fato ele não jogar amanhã, aí é outra parada. Eu acho que ele está atestando que não quer ficar de forma nenhuma no Vasco. Porque nesse momento, sabendo da importância dele, da responsabilidade que ele tem com a instituição, com os torcedores, com o clube, toma uma decisão de não jogar para não ter essa renovação, irmão, não fica, sabe? É difícil, claro, a gente não pode lidar com essa situação pelo coração, a gente tem que buscar aí, né, os caminhos para não perder o jogador 0800, sei como é que vai ficar isso, acho difícil toda essa situação, mas, né, como um amigo meu já tá criticando lá minha gestão, né, César? Grande abraço para você, irmão, faz parte. Né, falando aí, tá vendo? A diretoria vai perder o Léo Jardim, mas, gente, o Vasco tá... Há quanto tempo o Vasco tá tentando a renovação com esse atleta? Há quanto tempo? Já foi uma proposta, já foi 2 propostas, agora a terceira. Ah, mas vai perder o cara, eles são incompetentes aí. Aí, tá vendo? Aí, não, vamos supor que o Pedrinho jogasse lá em cima. Aí o cara aceitaria. Por isso tudo, sabe? É difícil, cara. Uma negociação não é mole.
Às vezes eu acho que tem uma galera que pensa que é muito tempo que eu não jogo videogame, tô sem tempo. Pensa que é Master Liga, sabe? É facinho, bota aqui dinheiro, pá, não sai. E contrata o jogador. Não é, pô. Tem a vontade do jogador, tem o staff agora, me parece que ele mudou de empresário, né? De repente aí ele pela primeira vez na carreira dele, começou a ser patrocinado, né? Por uma marca de material esportivo, que é a Puma. Tem tudo isso ali por trás da carreira dele, que de repente o cara, não, Léo, tu tem mercado, tu tá bem, vamos pra outro clube, irmão. Ó, tem esse aqui, tem essa possibilidade, e o cara vai ficar segurando, vai exigindo isso, exigindo aquilo, passando dos limites pra não conseguir a renovação e buscar outros caminhos. Aí vai jogar na conta da diretoria. Então, assim, eu sei que o momento é terrível e a gente quer culpar os caras de tudo, mas tem a vontade do atleta. Se ele não quer ficar, se o staff acha que ele tem que ir pra outro clube, pra outro mercado, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Ele vai exigir até aqui pra realmente o Vasco não aceitar. Esse é o papo, isso não é videogame, sabe? Então vamos ver, né, amanhã, e eu nem sei de fato se ele jogando amanhã bate essa cláusula aí contratual, porque segundo o canal Atenção Vascaínos aqui disse, né, falta poucos jogos. E o André Hernandes disse que é nesse jogo contra o Lanús. Vamos acompanhar, a família Vasco não queria perder o Léo Jardim, queria que ele continuasse no Vasco, né, porque eu entendo que é um excelente goleiro, por mais que tenha essa dificuldade de sair aí da bola, de sair, né, na bola aérea, mas é muito bom goleiro e, né, não gostaria de perder ele. Mas é isso, não quer ficar, irmão, vai com Deus, e o Vasco vai ter que buscar aí um goleiro ou torcer, né, para que o Fusato possa representar o que o Léo Jardim é hoje, esse goleiro que passa, assim, muita confiança pra gente, família vascaína. Vamos aguardar. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente trocar uma ideia sobre Marcelo Santana, né? Porque ele se pronunciou, acho que através da sua rede social, e disse o seguinte, ó, vamos lá, tá na tela. Queria ter gritado junto, é campeão. É a primeira vez que deixo um clube sem essa alegria. Meu dia a dia foi cuidar da parte burocrática do futebol. Não cabia a mim definir os nomes ou os perfis dos atletas ou dos funcionários que seriam contratados ou dispensados. Logo, eu vou pegar aqui essa informação do GE falando sobre o Felipe. Vamos lá, ó. Felipe vai continuar. Depois de reuniões internas entre a direção vascaína, desde o último sábado, após a derrota contra o Vitória, em Salvador, Pedrinho optou por manter Felipe como diretor técnico do clube e demitir Marcelo Santana do cargo de diretor de futebol. No entanto, as novas funções do diretor técnico serão atribuídas em consenso com a nova comissão técnica e o novo diretor de futebol. Tá aqui, família. É interessante logo aqui, né, a gente já pontuar essa questão do Rodrigo Caetano, que é um sonho do Pedrinho, mas é muito difícil. Aí me parece que o Lucas Pedrosa entrou em contato com ele para saber se já aconteceu algum contato, e ele disse o seguinte, ó, bom dia, Lucas, tudo bem? O que eu posso te responder nesse momento é que tenho um contrato com a CBF e que estou envolvido com as questões da seleção brasileira. Todos sabem o enorme carinho e gratidão que tenho pelo Vasco, mas até o momento não tive contato algum. Forte abraço. Pô, seria uma contratação bem bacana, bem legal, mas eu acho muito difícil o Vasco conseguir contratar aqui o Rodrigo Caetano. Salário, daí ó, de lá em cima é um dos melhores do Brasil, questão de estrutura, possibilidade de atacar o mercado, de ganhar, sabe? Não é fácil, não é fácil. Mas, de repente, né, por essa gratidão que ele tem pelo Vasco, foi campeão no Vasco, né, em 2011, não foi o Rodrigo Caetano que montou aquele time? Me corrijam aí se eu tiver errado, mas é difícil, né? Complicado agora, me parece que a seleção brasileira aí tá nesse processo de contratar o Ancelotti, que tá chegando aí, é complicado. Agora, por que eu acho que o Marcelo Santana aqui tá expondo o Pedrinho? E não de uma forma, né, que atacando ali, mas falando o que realmente ele estava fazendo no Vasco, que era cuidar da parte de logística, contratos e tudo mais. Ele, né, segundo ele, não indicava atletas, era o scout, a comissão técnica e o diretor técnico. Então você demite um treinador que estava cuidando desse processo, será que o Pedrinho entende que ele estava demorando para acertar aqui e ali? Não sei se esse é o caso, né, no tete-a-tete, na negociação. Mas as indicações não eram feitas por ele. Ele poderia até participar, né, como tá aqui também, ó, até peguei aqui para trocar uma ideia com vocês, que é uma informação do Bruno Murito, ó, vamos lá. Marcelo Santana tinha liberdade para recomendar nomes e tomar decisões. O diretor, por exemplo, foi quem manifestou a preferência por um técnico brasileiro, ou com experiência no Brasil no início da temporada, o que se estabeleceu com consenso entre a direção. Marcelo também fazia parte dos membros do departamento de futebol que queriam a rescisão do contrato de Payet no começo do ano. Isto não aconteceu por diversos motivos, entre eles pela dificuldade de negociação e o receio de trazer mais problemas para o clube. A procura por reforços ficava mais encarregada por Pedrinho, Felipe, comissão técnica e scouts do clube. O diretor de futebol trabalhava mais com a execução da negociação e dos contratos. Então, assim, você demite esse profissional que cuidava da papelada e não demite quem indica. Que indicava os nomes, né, que nesse momento ainda indica, né, porque já vai ter aí uma segunda janela e ele ainda não foi demitido. Então aqui, de fato, né, a família, é uma decisão que eu acho bem errada da parte do Pedrinho. Recentemente ele veio, né, numa coletiva para justificar
a demissão do Fábio Carille, que eu concordo plenamente, porque o clima, né, poderia atrapalhar a pressão, os jogadores. Da mesma forma, exatamente da mesma forma, hoje acontece com o Felipe. Né? Acabei de abrir aqui algumas páginas cantando a música do Tom Sawyer, que eu assisto com a minha filha. Amigo, estou aqui. Então essa pressão continua. Então é uma decisão errada da parte do Pedrinho, mas muito errada. Muito errada, e era uma reformulação realmente completa. Porque isso, nem aqui agora uma questão de passar pano, o Pedrinho, uma questão de entendimento. Porque olha só, o Vasco, né, por mais que é um time que a gente entende que na figura de um clube gigante como o Vasco, não tem ali um time para brigar na parte de cima da tabela, e também pelos adversários que nesse momento se colocam nessa posição, estão bem à frente, em termos de elenco, de investimento, tudo bem. Agora, o que esse departamento de futebol montou, eu sei que tem vários jogadores que vêm da época da 777, eu sempre falo isso aqui, né, tem jogadores que o Vasco ainda está pagando que a 77 contratou, mas as contratações que a gestão fez, cara, só o Nuno até agora, né, e o Felipe Coutinho que chegou, né, entendo que, claro, você tem ali a sua parcela de participar dessa contratação, porque de repente um outro presidente ou numa outra situação, de fato, Felipe Coutinho não chegaria no Vasco. Então eu acho que o Pedrinho foi importante nesse sentido, né? Contribuiu em alguns momentos, fez o torcedor, principalmente eu, que sou um passador de pano do Felipe Coutinho, e agora vai, mas vem de 6 partidas assim que assusta. Então a única contratação que a gente pode dizer assim de impacto nesse momento foi o Nuno, né? Porque o Lucas Freitas eu até acho bom jogador, e a maneira que foi desenhada essa contratação, 0,800, o Vasco vendendo esse jogador, ainda bota um papel colorido no bolso, né? Porque tem 50% do passe do atleta, mas, poxa, Lloyd, Maxime, Jean Davi, entre outros, Teixeira, que acaba pesando nesse sentido, Souza, uma merda. E aí vem os resultados. Esse time, por mais que a gente possa isso aqui é limitado aqui, não pode tomar de 4 do Iporito Cabello, não pode perder pro Vitória da maneira que perdeu, não pode ser dominado, apesar da vitória, foi dominado taticamente pelo Sport, entre outros casos, tá? Entre outros casos. Então, se você vai demitir um profissional que cuida da papelada, irmão, você tem que demitir quem participa, quem indica, quem tá validando os nomes. Sabe? Entendo que esses nomes são dentro de uma realidade financeira do clube. Então é difícil acertar, não é fácil, eu tenho essa noção, mas faz parte. Se você justifica a demissão de um profissional como o Carille pela pressão, pelo clima, você tem que demitir o Felipe nesse sentido também. Então aqui eu acho um grande erro do Pedrinho. Eu sei que o cara é parceiro, é um cara que de repente ele confia bastante, que é honesto e tudo mais, que vai poder contribuir isso na cabeça dele, mas, né, você justificou dessa forma em relação a um profissional. Também teria que justificar da mesma forma demitindo o Felipe pelo clima que está se criando, né? É isso, família. Deixa eu ver aqui, me perdi um pouquinho. É isso, vamos falar agora sobre Fernando Diniz, família vascaína. Fernando Diniz está na tela para vocês, ó. O elenco Cruz Maltino treinou nesta manhã no CT Moacir Barbosa antes da viagem para Buenos Aires. O elenco Cruz Maltino treinou nesta manhã no CT Moacir Barbosa antes da viagem para Buenos Aires. É isso, família vascaína. Vai ser a primeira partida no comando do Fernando Diniz, num jogo complicado, difícil. Nesse momento o Vasco está com 5 pontos, né? Isso, e o Lanús conseguiu chegar a 8, está com um saldo melhor. Realmente, assim, é difícil você imaginar que o Vasco vai conseguir a primeira colocação do grupo. Pelo saldo de gols, por estar 3 pontos atrás e jogar fora de casa, né? A gente sabe toda a dificuldade que a gente tem de jogar fora de casa. O interessante, pelo menos, né, era o empate, né? Porque o Melgar vai jogar, não sei se é em casa, família, posso até ver aqui, Melgar e Iporito Cabello, né? E os dois times estão com 4 pontos e o Vasco com 5. Então, assim, complicado demais, tá? Complicado demais a nossa situação. No máximo, é visar aí a segunda colocação. Apesar, né, que eu concordo muito com o Casimiro, e vou passar essa resenha aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso. Ó, se liga só. Tinha uma convicção muito grande que um dia eu voltaria. Um clube que me acolheu muito bem e é difícil explicar porque eu quis vir naquela situação. Que fala, você vai pra Série B? Não, eu vou pro Vasco. É o Vasco que importa. E agora eu tô de volta com muito orgulho para mim, uma gratidão muito grande de ter tido essa nova oportunidade aqui no Vasco. É uma satisfação imensa estar de volta com essa torcida gigante, maravilhosa, cheia de lutas, de glórias, de histórias. E eu chego com muita confiança, acreditando muito que foi uma escolha do Vasco e foi uma escolha minha também. Eu queria muito voltar. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Não, tenho uma afinidade muito grande. O Pedrinho, além de toda a história do Vasco, do meu desejo de voltar, quem é do meu ciclo mais íntimo sabe que eu sempre falo isso, a importância que o Vasco teve na minha história. E o Pedrinho
de fato faz parte da minha volta. Eu queria poder escolher também trabalhar com um cara que eu admiro, que eu confio, que tem ideias muito grandes, tem um grande coração e eu tenho certeza que ele está procurando fazer o melhor e eu vim também para ajudá-lo e bastante. É uma alegria, uma honra para mim também trabalhar do lado dele. Vai ter muito trabalho e eu confio muito no time, confio muito na torcida, no torcedor. Eu sei que a gente tem que melhorar, a gente vai melhorar e essa minha maior alegria é poder fazer essa conexão dos jogadores com o torcedor. E é isso, é muita alegria mesmo. E, ó, é V de Vitória e V de Vasco. Vitória, Vascão, vamos pra cima. E tem uma outra questão também, rapidamente, desculpa, agora que o diretor tá pressionando a gente, peço desculpa, diretor. O Vasco tem que focar no Campeonato Brasileiro, tá? O Vasco não vai ser campeão sul-americano, o Vasco não vai ser campeão da Copa do Brasil. Se o Vasco ficar focando nas Copas, porque o torcedor sonha com isso, o torcedor tem o direito de sonhar, a diretoria vai estar enganando o torcedor do Vasco. Enganando o torcedor do Vasco. O Vasco tem que focar no Campeonato Brasileiro, o Vasco já está na zona do rebaixamento de novo. Quando um time grande entra na zona do rebaixamento, é uma merda pra sair, é uma merda. O Vasco vai começar um trabalho novo agora com o Fernando Diniz. O Vasco não tem elenco, o elenco do Vasco é curto, o elenco do Vasco é velho, o Verratti é velho, o Coutinho é velho, o Paulinho, o Jair não tem, o Léo Jardim não sabe se vai ficar. Então, assim, cara, é muita merda acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, vamos focar no Campeonato Brasileiro, vamos sair dessas coisas de cada vez. Né? Exatamente. Porque, assim, o Vasco foi pra semifinal da Copa do Brasil no ano passado e o torcedor do Vasco imaginava algo que foi possível. O Vasco estava na semifinal ali, tomou um golaço do Hulk e tudo mais. Cara, eu acho que o Vasco deve focar no Campeonato Brasileiro, sair desse buraco de onde está, porque senão vai ficar muito difícil sair depois. Muito difícil. Exatamente. Eu concordo muito aí com o Cazé. O Vasco não tem time para estar em todas essas competições, infelizmente. Né, o banco não passa confiança. Por exemplo, né, eu falei isso aqui com vocês e na transmissão também comentaram isso, que o Vitória, no jogo contra o Defensa e Justiça, poupou vários jogadores, o Vitória, por entender que a prioridade do ano é o Campeonato Brasileiro, é não cair. Então o Vasco em nenhum momento fez isso. Né? Eu creio que, mas Thiago tem que jogar, os caras ganham bem, família. Mas tem o cansaço, tem as viagens. Então o Vasco em nenhum momento poupou um ou outro jogador lá atrás, né, contra o Corinthians. Poupou 8 jogadores que, assim, acho que foi uma estratégia errada do Fábio Carille na ocasião, era, né, para povoar a defesa, ser um time jogando atrás da linha da bola, tentou jogar um jogo equilibrado, né, e o Vasco, né, cometeu erros ali absurdos naquela partida. Então, assim, diante do Lanús amanhã, cara, eu sou a favor de poupar todo o time, sabe? E aí, cara, é muito difícil imaginar que a gente vai ter algum resultado interessante lá, né, poupando todo mundo. Mas é isso, a gente já tem um jogo muito difícil na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que é o Fortaleza, um time que está embalado aí, ganhou de 5, não é, né, mamata quando joga fora de casa. Eu sei que a gente tem um retrospecto muito bom contra o Fortaleza, mas tem que estar todo mundo bem, né, principalmente fisicamente, para entrar nesse estilo aí do Diniz. Agora, é o que eu falei, é um treinador que pensa fora da caixa, né? E aí, de repente, pode entender que é importante levar força máxima, ter um resultado positivo para tentar ali mudar essa parte mental, essa confiança, o novo trabalho, o novo treinador. Geralmente isso muda alguma coisa, né? Não mudou, por exemplo, pro Sport, que tomou uma porrada ontem na estreia do treinador, com 20 minutos, o cara foi chamar de burro. Então a gente espera que isso não aconteça, possa não acontecer com a gente. Então, vamos ver o que o Diniz pretende, mas, sinceramente, eu pouparia, sim, e focaria nesse confronto aí contra o Fortaleza pra gente tentar sair do Z4, família. E pra finalizar o nosso vídeo, quero saber a sua opinião sobre essa resenha aqui do Rica Perrone. Olha só. Rica, você acha que é o caso de se entender que deu tudo errado e que tem que trocar e tal? Cara, acho que é um caso bem caótico, o do Vasco. De confiança, de trabalho ruim no departamento de futebol. Não vou entrar nos méritos administrativos, porque eu sei que realmente é um dos piores cenários do mundo para se gerir. O Vasco, até onde eu sei, tá pagando, então, né? Mas dentro do campo as coisas estão muito ruins. Sábado foi horroroso, tão ruim quanto o Porto Cabede. Trocou de treinador, vai chegar segunda-feira, amanhã, e vai começar um trabalho, isso já deve mudar alguma coisa, mas tá bom, Rica, mas o que você faria se você fosse o Pedrinho? Sincerissimamente, eu afastaria o Marcelo como ele já afastou, eu tiraria as pessoas envolvidas no futebol do Vasco hoje para dar uma satisfação pro torcedor e dizer, ó, não tá funcionando, eu preciso trocar. Não importa se são meus amigos, se não são, eu preciso trocar. Eu não posso manter, porque não está funcionando. E eu, principalmente, dispensaria Coutinho, Payet, Alex e Souza. Aí você vai falar, Rica, por que você faria isso? Primeiro, porque eu não sei se esses caras vão continuar. Segundo, porque o Diniz vai ter um mês durante o meio do ano para fazer a pré-temporada, montar o time dele. E é bom montar com aquilo que você pode contar. Outros motivos, porque esses 4 jogadores não estão entregando porra nenhuma. Nem a liderança que se espera deles. Você imaginou se tivesse o mesmo peso de críticas e fundamentos usados por Neymar com o Coutinho? Como é que você escaparia dessas críticas? Você não escaparia, porque não tem como escapar. Foi muitos anos que o Coutinho não consegue jogar bola quando tá machucado ou quando não tá machucado. É diferente. É jogando mesmo em campo, bem, não consegue entregar. Então não, cara.
Não deu certo. Tentou o que todo vascaíno tentaria. Então não julgue também. Não dá pra chegar e falar, contratou, não, peraí. Todo mundo contrataria o Coutinho. Todo vascaíno contrataria o Coutinho. Então, não é errado. Mas, não rolou. Algum recado o Pedrinho precisa passar pro torcedor. E eu acho que esse recado é, estou reformulando o time para que a gente possa dar continuidade no ano que vem no que a gente tá fazendo, no final desse ano e tal. Estou reavaliando quem aqui me interessa, né, para ficar ou para não ficar. Quem tá entregando, quem não tá, e estou chacoalhando o departamento de futebol. Como o Pedrinho do Cruzeiro fez com o Dudu, de forma errada, na minha opinião, de uma maneira errada, mas com uma intenção de se comunicar com o torcedor e com o grupo. Dizer, ó, nada vai ficar acima do Cruzeiro. Atrapalhou, eu vou tirar. Eu acho que o Pedrinho do Vasco podia entender esse recado e falar, cara, eu preciso passar o mesmo recado pro torcedor do Vasco. Então, faça. Não tô aqui, pelo amor de Deus, pedindo cabeça de jogador. Eu tô dizendo que se esses jogadores não têm definição se vão ficar ou não, são caros, troque esses jogadores em dúvida por 2 contratações que com certeza estarão no Vasco. Mais jovens, com mais confiança e com mais vontade. Tá feia a coisa. Tá aí. Em relação ao departamento de futebol, eu concordo plenamente com o Rica Perrone. E comentei já isso aqui nesse vídeo, né? Demitir o Marcelo Santana, também deveria demitir o Felipe. Sem conversa, sem papo. É isso. O Felipe hoje fica no Vasco pela amizade que tem com o Pedrinho. Não dá pra negar isso. Não dá. Como eu disse agora há pouco, a justificativa que foi utilizada para o Carille, claro, também pelos jogos, né? Por entender que não vai evoluir, mas eu acho que principalmente pela pressão, né, da torcida em relação a esse trabalho, e ele falou que poderia atrapalhar os jogadores em campo. A mesma coisa acontece hoje com o Felipe. Então deveria sim demitir o Felipe. Em relação ao Felipe Coutinho, a esses jogadores, já foi um debate que eu fiz aqui, né? Levantei até essa questão de se é o momento para o Vasco contratar esse perfil de jogador. Lá atrás não, né? Como ele disse, muito torcedor do Vasco gostou, a maioria gostou da contratação do Felipe Coutinho por entender que no Vasco, né, tendo carinho, jogando no Brasil, no clube do coração, vai voltar a performar o que não performou nos últimos anos. Mas eu já levantei aqui essa resenha, se é o momento do Vasco ter esse tipo de jogador, tanto ele quanto o Payet. Porque é um time que está sempre pressionado, é um time que está com o mental desgastado, né? Um time frouxo, em alguns momentos vagabundo, como foi nessas últimas partidas. Um time que não consegue valorizar a bola e aí não potencializa o estilo de jogo do Felipe Coutinho, né? Geralmente é um Vasco correndo atrás dos adversários, ficando pouco com a bola, sendo pressionado e tendo poucas alternativas, poucas chances. Então, nesse momento, a gente entende que um jogador com o perfil do Coutinho não tem encaixe nesse momento do Vasco, né? Já levantei aqui essa questão, por mais que eu defendi já muito e gosto muito do Felipe Coutinho. E guardo ainda uma esperança agora, e esse é o papo, no Fernando Diniz. Eu acho que é a última carta, como eu disse. Se tem um treinador, né, no Brasil que conhece o futebol brasileiro, que pode tirar algo a mais do Felipe Coutinho, é o Fernando Diniz. É o Fernando Diniz. Um outro dia, né, teve até um amigo lá no grupo de membros, poxa, esqueci o nome dele, cara, depois eu lembro. Mandar um abraço pra ele sabe, se ele assistir aqui o vídeo, ele sabe que ele comentou, o jogador, ele sempre fala lá, um jogador que jogou bem no Liverpool, aí ele fala, o Ganso é muito melhor, muito mais craque do que o Coutinho. Eu discordo plenamente, tá? Eu discordo plenamente, porque o Ganso começou a se encontrar no Fluminense justamente após a chegada do Fernando Diniz, porque até aquele momento ali da carreira do Ganso, ele tava em queda. Né? O Ganso não rendeu no Sevilha, o Ganso foi lá para um time da França, cara, esqueci o nome, nem vou chutar, de Ron, sei lá, uma coisa desse sentido assim, e mal jogou, aí ele volta pro Fluminense em 2000 e alguma coisa, 19, até jogar alguma coisa, foi lá para 2022, 23, entendeu? Não foi esse Ganso de 2023 o tempo todo na carreira dele, então eu discordo plenamente. O Felipe Coutinho e Ganso não tem comparação. O Ganso nunca atingiu o que o Felipe Coutinho atingiu. Nunca, nunca. Principalmente na Europa. Não tem comparação. O Felipe Coutinho é um jogador de seleção brasileira de Copa do Mundo. O Ganso não. A galera gosta de passar um pano pro... Ganso nada. Ganso nada. Em comparação, talento que atingiu na carreira, não tem... Não, pelo amor de Deus. Então a esperança, nesse momento, é que o Diniz possa fazer com o Coutinho o que ele fez com o Ganso. Agora, se isso não acontecer, realmente esse é o caminho, não dá. Né? O Vasco não tem condição de pagar 1,5 milhão pro Coutinho, pro Payet, pro Coutinho, e esses jogadores assumirem a bronca. Não pode. O Coutinho, nas últimas partidas, ele comete erros de um jogador que ganha 200, 300, 50 mil. Não um jogador de 1,5 milhão. Olha o passe que ele tenta lá contra o Operário, de canhota, todo errado, errando tudo, já tenta aquilo e sai o gol do Operário. Olha a falta que ele me faz no jogo contra o Vitória. O clube tem condição de, nesse momento, pagar um jogador para cometer esse tipo de erro? Erros, melhor dizendo? Não pode, pô. O jogador que ganha isso no Vasco hoje, ele tem que ser um diferencial. A gente precisa que ele possa ser melhor que os companheiros dele e não atrapalhar, reclamar, xingar e ajudar a cometer os erros. Não pode. Claro, o cara é um ser humano, vai errar, vai acertar, mas ele precisa acertar mais do que os companheiros dele.
E aí não entra salário, porque ele ganha isso, porque ele tem talento para isso. A realidade é essa, mas não consegue demonstrar esse talento em campo. Então, por esse motivo, né, vai começar agora o trabalho com o Fernando Diniz. Não sei como vai ficar essa questão da renovação, porque é até junho, né? E vai ser ali o período do Mundial. Não acho que vai ser difícil em relação ao Aston Villa, mas vai depender também, né, do Coutinho para com a torcida do Vasco, porque o clima, né, de fato não tá legal, família vascaína. Mas, né, por tudo que a gente já está vendo hoje, as mudanças em relação ao futebol aconteceram agora com o Marcelo Santana. Não sei se vai acontecer com o preparador físico, se vai ter o afastamento de alguns jogadores, mas aqui, mais uma vez, pontuando que o Pedrinho comete um erro e não demitir o Felipe, família. Fui, quero saber a sua opinião. Tamo junto.